cada dificuldade que eu passo, para mim é como se fosse um combustível para eu continuar, sabe? Para eu não desistir, para eu não desistir. Eu não penso em desistir. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona e dá palco para você impulsionar também outras mulheres. Estamos aqui hoje com Maria Emília, que é fundadora da Estímulo Kids e vai contar pra gente como é que surgiu o Estímulo Kids, o que é Estímulo Kids. Então, traz um propósito muito forte e a gente quer ouvir de você, Emília. O que é Estímulo Kids? Fala um pouquinho pra gente quem é Emília e como foi que surgiu a Estímulo Kids. Bom, a Estímulos Kids surgiu de uma vivência real minha. Eu, como mãe atípica, né? Vendo no mercado a necessidade de buscar materiais sensoriais e educativos, né? Para o desenvolvimento do meu filho. E não consegui. E aí, eu trabalhei durante muito tempo na área da indústria e eu não tinha tempo de me dedicar, né, a essas questões. Mas na minha cabeça eu sempre tive essa ideia de que se um dia eu saísse dessa área, eu ia me voltar para esse tipo de nicho, esse tipo de mercado e fazer com que outras mães não sofressem o mesmo que eu sofri. Uhum. E foi a ausência, né, desses materiais para o desenvolvimento do meu filho, que eu não consegui, né, há alguns anos atrás. Então, a Estímulos Kids, ela nasceu com um propósito. Esse propósito hoje é cada dia mais importante, né? Sim, porque a gente sim. tem visto Porque aí... a ideia da loja não é só vender, né? É fazer com que as famílias, os profissionais da área, né, se sintam acolhidos, né? Tem mães que entram lá na loja que elas não entram para comprar. É só mesmo aquela troca de experiência, sabe? Aquele carinho, aquele momento de acolhimento, elas se sentem verdadeiramente acolhidas. Sabe assim, aquela sensação de que eu me encontrei, aqui eu encontrei o que eu queria, o que eu precisava. Então, todo o material nosso, ele é pensado, né, para essas crianças atípicas. Eu vou dar 2 exemplos, né? Um abafador de ruídos, por exemplo. Ele leva as crianças a lugares assim que antes de usar seriam impossíveis, né, para uma mãe, que é um ambiente de um shopping, uma festa de aniversário, até mesmo andando nas ruas, eles se sentem incomodados, sabe, por conta da sensibilidade auditiva. E um material sensorial, né? Ele regula, né, a criança naquele momento que a criança está muito ansiosa, muito agitada. Aí ele pega o material e aí ele se sente regulado. Fora o desenvolvimento motor da criança. Então, são coisas assim pensadas com um propósito mesmo. Uhum. Então, na verdade, não é apenas uma loja, né? Não, É um espaço é um de espaço fato de acolhimento, de acolhimento, isso. Fortalecimento, né? Onde as mães se sentem assim fortalecidas, sabe? Às vezes é uma palavra, é uma troca, é um abraço, né? Como muitas chegam lá bem sensíveis, cansadas. Porque ser mãe atípica não é fácil. Ser mãe, né? Tem lá seus desafios Sim, grandiosos. e atípica, então... Quando vai pra mãe atípica, os desafios Isso. aumentam muito mais, né? Uhum. E assim, a maioria delas, mãe solo, como eu também, sabe? Eu me coloco muito no lugar da pessoa. Hoje eu dou aquilo que eu não recebi, sabe? Ninguém me ensinou a ser mãe atípica. Eu sempre busquei essa força, sabe? No diagnóstico do meu filho, por exemplo, eu não imaginei que eu fiquei arrasada, né? Mas assim, eu não imaginei que de onde eu ia buscar essa força. Que eu tinha essa força, na verdade. Sim. É isso que eu quis dizer. Que eu tinha essa força toda, sabe? Então, são coisas assim que vão acontecendo
e que eu vou conseguindo desenrolar, e depois eu mesmo me questiono, me pergunto como eu consegui resolver isso, sabe? De onde eu tirei essa força? Mas aí eu lembro, né, que eu tenho que honrar aqueles que vieram antes de mim. E é isso. Ser mãe atípica é isso. Não é fácil. É como a gente falou antes, né? Ser mãe já tem lá seus desafios. Ser mãe solo tem mais desafio ainda. Ser mãe solo e atípica, né? Sim. Aí entra nas interseccionalidades que vão, né? Sim. Se divergindo, convergindo ali para mais e mais desafios. Uhum. Quando você escuta, Emília, a frase, né? Você pode ser mais. Como é que isso ressoa? O que isso ressoa para você dentro dessa sua trajetória, dentro desse seu percurso, né? Como mãe atípica, como empreendedora, com um propósito específico para acolher, para ajudar essas mães, essas crianças que hoje, né, têm mesmas dificuldades que você teve lá atrás e que você não tinha esse espaço, que você não tinha um ambiente como temos hoje a Estímulos Kids. Eu penso em um movimento, sabe? Algo que me impulsiona. É como se dissesse para mim, para eu não parar, sabe? Para eu continuar. Que outras pessoas precisam, né? Muito de mim, desse apoio da loja, precisa desse recurso. Então, o ser mais para mim hoje é basicamente isso. Eu não parar, eu não desistir. Mesmo com tanta luta, sabe? Porque não é fácil, né? Você empreender em um mercado que não tem visibilidade, né? Onde as pessoas não acreditam, não valorizam, né? E é bem difícil, é bem complicado, mas cada dificuldade que eu passo, para mim é como se fosse um combustível para eu continuar, sabe? Para eu não desistir, Eu não penso em desistir. Conta pra gente onde é que fica a Estímulos Kids, né? A Estímulos Kids fica no shopping da gente, né? Foi um shopping que me acolheu, né? Que me acolhe até hoje. E é bem fácil, né? O acesso. Fica ali ao lado do G. Barbosa, próximo ao antigo Detran. Isso. Então, é um lugar onde as pessoas podem encontrar não só acessórios, não só materiais, né? Didáticos, pedagógicos, Sim, sensoriais. Isso. Né? Aí, além disso, eu tenho itens para crianças também não atípicas, sabe? Lá na loja. Mas assim, o meu foco mesmo são essas crianças atípicas. Certo. Sabe? E você trouxe aí que você teve um desafio grande, que foi encontrar materiais, né? Quando seu filho, logo no início que você teve o diagnóstico, Sim. E você precisava desses materiais e teve esse desafio de encontrar, e por isso te motivou a criar essa. Mas dentre esse desafio que você já pontuou, quais foram outros desafios, né? Quais são os principais desafios que hoje você teve na sua trajetória, que hoje você enxerga para estar atuando, empreendendo, né, com esse nicho que é altamente específico e, como você já trouxe, não tem tanta visibilidade, né, é difícil de fazer as pessoas entenderem as reais necessidades desse público. A gente, como mãe atípica, a gente se incomoda muito com essa questão da inclusão, sabe? Uma das coisas que mais nos preocupa no momento. Então, para mim, o desafio maior foi abrir a loja, né? Uma loja física, que é algo não óbvio. Custoso, né? também, Aqui né? em Salvador. E hoje a ideia é prosperar, né? Fazer com que isso alcance outras pessoas, outras famílias. Como é que eu posso dizer? Expandir mesmo, né? Para que as pessoas
percebam que tem suporte, né? Que tem ali materiais específicos para essas crianças. Sim. E assim, a ideia não é só uma loja, né? Não é só vender. É para que essas famílias se sintam acolhidas mesmo, sabe? Se você já faz ou pensa em fazer eventos específicos dentro desse espaço, dentro dessa loja? Atualmente, eu sou convidada para esses tipos de eventos, né? Que são eventos de inclusão, onde eu faço a exposição desses materiais e crio conexões. Então, atualmente, está sendo assim. E eu tenho buscado assim algumas escolas também, para poder estar divulgando, né, esse trabalho. E nesses eventos, como é que, assim, conta pra gente, né? Qual é, de fato, a forma... Qual seria, na verdade, né? Porque eu acho que a gente ainda está longe de alcançar essa forma ideal, vamos dizer assim, né? Mas qual seria a melhor maneira de fato acontecer essa inclusão? Você acha que essa inclusão hoje ela já acontece, já é real? Como é que seria os melhores caminhos para que essa inclusão fosse feita de forma mais tranquila, de forma mais real mesmo, né? Para as crianças que são atípicas? Assim, esses eventos que eu participo são eventos assim que são sociais, né? São coisas que o governo poderia fazer e não fazem. E aí um grupo, né, de pessoas, de médicos, psicopedagogos, profissionais multidisciplinares fazem, né? Se sensibiliza e aí fazem esses tipos de eventos e fazendo, né, essa tal inclusão que a gente tanto espera da sociedade e que não acontece. Então, hoje, esse é o nosso maior desejo. É que essas pessoas, essas famílias, né, sejam incluídas. Verdadeiramente. Né? Sim. Porque eu sou também educadora, né, e eu vejo muito, assim, a realidade da inclusão nas escolas, por exemplo. Sim. Né? É uma inclusão que exclui, sim, excludente, sim. né? Então é uma inclusão excludente. Sim. Hoje a realidade, hoje principalmente a realidade da escola pública, sim. a qual eu estou, né? Ainda em atividade, eu vejo muito essa coisa da inclusão, assim, existe uma norma, uma lei que precisa incluir todas as pessoas que têm direito à educação, né? Só que essa inclusão não é feita da forma adequada, né? Então é uma inclusão que acaba sendo excludente, porque não temos ali o suporte adequado, não temos ali o material, né, adequado. E assim, tem escolas que nem me respondem, sabe? E assim, eu vejo que tem uma necessidade, né, de ter materiais, de ter conhecimento, até mesmo para lidar, né, com as crianças. E é um ganho, né, para a escola. Porque uma situação como essa, assim, onde a escola não sabe como regular uma criança atípica, né, onde a criança se descontrola, aí como fazer, como melhorar aquilo, sabe? Como entender. E aí, assim, a partir dali, a criança, a escola não se posiciona, não faz nada, a criança sofre o bullying, e aí aquilo ali a gente já sabe no que pode vir a acontecer, né? Dali para frente. E perde interesse também de frequentar a escola, né? Porque a escola acaba virando um ambiente completamente hostil para ela, né? Que ela não é acolhida, não é entendida com as necessidades que ela possui. Eu dei a sorte de meu filho estudar em escolas onde ele sempre foi muito acolhido, sabe? Não como a gente gostaria realmente que fosse, mas foi acolhido, eu nunca recebi um não. Eu não posso botar ele aqui por conta dele ser autista, nada desse nível não, sabe? Mas eu que sempre fui buscar as terapias por fora, sabe? Para o desenvolvimento dele. Eu tô sempre buscando algo que venha agregar, que venha desenvolver. E você trouxe aí que quando recebeu, né, o diagnóstico, né, teve um desafio muito grande, né? Teve um impacto muito grande. Acho que
faz parte, né? De Sim. todas as famílias quando recebem um diagnóstico. E aí, quando recebe um diagnóstico, tem o impacto, né? Qual que seria aqui a sua indicação mesmo, né? Para mães que estão nesse processo de descoberta, né? O que você passou? Como foi que você superou? Como foi que você passou a conviver com, né, essa sua nova realidade de mãe solo e mãe solo atípica, né? E que você, como você mesma disse, que encontrou forças que nem sabia que existia, né? Para hoje estar, inclusive, amparando e ajudando outras mães. Vai muito da pessoa, né? Mas, no meu caso, eu aconselho a pessoa a ter calma, não se desesperar, sabe? Porque não é o fim do mundo. As terapias estão aí, né? Tem muita gente, tem gente que não dá importância, tem gente que não liga, mas assim, procure fazer conexões com pessoas que venham agregar em algo, né? Que venham te ajudar a não só nos afazeres, mas assim, às vezes uma palavra, um abraço, sabe? O entendimento, o ouvir, isso tudo ajuda bastante, entende? Então, eu acho que a mãe, no caso, né, que é a parte mais afetada, ela não pode se desesperar e nem perder o controle e nem a fé de que ela vai conseguir, sabe? Desenvolver o filho, vai conseguir vencer essas barreiras. Eu sei que não é fácil. Eu entendo. Eu passo por isso. Eu vejo muito assim, infelizmente ainda está muito presente a família, a mãe de uma forma geral, que recebe o diagnóstico e fica na negação. Sim. Né? E o quanto isso atrapalha. prejudica. Atrapalha. O meu filho, eu recebi o diagnóstico dele, ele tinha 2 anos. Eu não tive, assim, um apoio real da minha família, sabe? As pessoas diziam que era coisa da minha cabeça. Que ele não tinha problema nenhum e que era coisa da minha cabeça. Até mesmo a pediatra que acompanhava ele dizia pra mim que era pra eu relaxar, que o filho dela falou com 5 anos. Aí eu disse, doutora, mas não é só o falar, né? Tem outras coisas que eu venho observando e que não tá... Eu já convivi com meus sobrinhos, com outras crianças, e ele não tá conseguindo acompanhar esse ritmo. E aí eu consegui, né, convencer ela a me dar uma solicitação para que eu fosse para um neurologista. E aí, assim, de tanto as pessoas falarem que era coisa da minha cabeça, eu fiz 3 consultas com 3 neuros diferentes para poder ter a certeza de que eu estava certa e que não era coisa da minha cabeça. E as 3 me falaram a mesma coisa. Entende? A importância de você perceber logo, né? Sim. E assim, eu só consegui, né, fazer com que hoje não existe mais essa questão do nível, né? Ah, porque nível 1 é um nível leve. Não é. Então, mas aqui já é outra etapa da conversa. Pode explicar um pouquinho pra gente, porque tem gente que ainda não entende, né, esse ponto, e acho que é uma oportunidade, né, abrir também porque, assim, a possibilidade das pessoas entenderem mais também essa... É porque, assim, o nível 1, ele é considerado aquele nível, aquela criança funcional, né? É a criança que faz tudo, é aquela que as pessoas olham e dizem assim, nossa, ele nem parece que é autista, sabe? Aí, se ele se desregula, né? Tem alguma reação, aí acha que é birra, que é falta de educação, sabe? Então, são coisas assim, comportamentos como esse, que às vezes o nível 1 de suporte sofre até um pouco mais do que o nível 2, né? Que é considerado entre o 1 e o 3, e o nível 3 de suporte. Porque hoje não, como eu te falei, não existe mais essa questão do nível. E aí é por isso mesmo. Por conta dessa dificuldade, rotular, né? Isso, por conta dessa dificuldade, que o nível 1, ele, alguns especialistas, né, falam que tem uma tendência, né, à depressão. Então, se a gente não acompanhar, né, não entender essas questões, isso pode virar um problema. Porque aí vai deixando, porque uma criança funcional, porque consegue
né, se virar porque fala muito bem. E aí acha que não deve ter a devida importância, que não deve ter as terapias corretas, mas a gente como mãe e os profissionais, né, é quem bem sabe. E você trouxe um ponto muito importante aí, que é quando no momento da desregulação, né? Sim. Que as pessoas que não têm conhecimento, porque de fato a gente ainda precisa, né, fazer, acho que campanhas educativas Sim, e sim. disseminar mais o conhecimento, né, Uhum. sobre as várias possibilidades aí das crianças atípicas. Entendem mesmo como birra, como Isso, falta de educação, né? Como só faz o que quer. É. E assim, tem algumas reações que machucam até, né? A mãe. Porque é aquele descaso, às vezes é uma palavra maldita. E aí eu acho que é importante a gente estar sempre atento, né? A realmente se inteirar, né? Nas necessidades que existem as outras pessoas e não só nas nossas necessidades, né? Porque, como você bem trouxe, existe uma mãe ali por trás que quando ouve, não tem educação, aí vem mais uma culpa para a mochilinha da mãe, né? Que já nasce ali carregada de culpas. Verdade. Né? Então, acho que, assim, o seu trabalho, o seu espaço, né? Não só como espaço físico, como espaço que tem ali materiais, um espaço de acolhimento, mas materiais, também espaço que tem venda de materiais, né? Sim, exclusivos, sensoriais, pedagógicos. E tal. Mas eu acho que é você também ampliar, sabe? Essa voz, né? Ampliar essa voz para que, quando eu disse assim, você imagina fazer no seu espaço esses eventos, né? Não, eu só sou convidada por enquanto, eu só estou sendo convidada a participar, né? É porque o espaço é um espaço pequeno. Aí, assim, nesse momento, eu não consigo. Não caberia, né? Mas os planos são enormes. Pronto. Conta pra gente aí sobre esses planos. Não, eu desejo que a Estímulos Kids cresça, né? Expandir, ir para um espaço maior, né? Ter pessoas ali que possa auxiliar, né? Aquela criança que chega com a mãe, até acolher uma mãe, sabe? Que em outras cidades, não só como aqui em Salvador, em outras cidades também tenha esse espaço, né? Que tenham profissionais multidisciplinares que possam estar atendendo ali aquelas crianças, né? Observando, acompanhando. Um local assim de não só de venda, mas de acolhimento mesmo, de fortalecimento para essas famílias, sabe? Para profissionais multidisciplinar, escolas, né? Nosso maior desejo é que as escolas, nosso maior desejo é que as escolas consigam, né, abraçar essas crianças, essa inclusão real, né? Verdadeira. Real, que a gente tanto deseja. É importante, urgente, necessária, mas muitas vezes eu falo muito do meu lugar de educadora mesmo, sabe? Muitas vezes a gente nem sabe como fazer. Mas é isso. E quando eu ofereço o serviço da loja, né, em fazer a exposição, eu ainda falo, não é só a questão da exposição, né? Eu tenho parceiros que já se disponibilizaram a fazer uma palestra, a orientar professores, os educadores nas escolas, né, de como lidar com essas situações, de como regular uma criança no momento, né, que ela se desregula, né, o que fazer, como proceder diante de situações como essas. Mas a maioria não responde. Do lugar de educadora que sou também, a gente vê muito ainda as crianças brincando, né? Brincando quando quer diminuir o outro, né? E, seu autista, né? Sim. Então ainda tem essa como é que eu posso dizer? Essa carga mesmo, né? Sim. E muitas vezes essas crianças não entendem, inclusive, o que é ser autista. É isso. Né? Eles entendem, na verdade eles entendem, mas eles acham que é algo negativo. Sim.
Eles que é algo entendem que de ele ser algo negativo, ruim, algo que quando ele quer não queria diminuir o ser. outro, Isso. e aí chama lá de Isso. autista, né? E assim, eu atribuo isso à própria família, né? A culpa é da família porque não orienta, não faz essa intermediação, né, com a criança. Ou não fale isso porque a criança é autista, mas o Às vezes autista... não é nem quando não é. Entendeu? Uma criança Sim. que não é, mas de Uhum. alguma forma fez, entre várias aspas aqui, né? Uhum. Alguma coisa que, vamos dizer, saiu do que o que era esperado, Sim. né? Então, Sim. não é Isso. você rotular o outro porque um autista não faria o que ele tá fazendo. Sim. Porque tá fazendo algo de errado, algo que é uma bobagem, né? Uhum. Mas um autista não faria isso. Não. Então, quando eu falo assim, às vezes nem tem um entendimento do que é ser um Isso. autista e rotula o outro como sendo algo de pejorativo mesmo, Uhum. ruim, entendeu? E eu ainda te digo mais, e eu já ouvi isso até de adultos, de pessoas adultas, sabe? Aí que entra, eu acho, a importância da gente levar cada vez mais, Sim. né? Esse entendimento, Esse conhecimento para essas pessoas. disseminar essas Isso. informações, né? Do que é de fato o autismo, como é que a gente pode ajudar uma pessoa, né? A estar no momento de desregulação, como é que pode ajudar, como é que pode acolher, né? Às vezes, como chegar, porque tem uns que têm sensibilidade também ao toque, né? Sim. Então, entender todas essas situações em que a gente pode ou não pode, deve ou não deve, e como deve agir, né? Meu filho mesmo, você falou essa questão de, ser autista. Meu filho, ele já ouviu isso, né, na escola. E para você ter uma ideia, ele não usa o cordão dele, a carteirinha do autismo, ele não usa. Ele disse para mim, mãe, eu não vou usar porque vão me achar estranho. Eu não posso, mãe. O pessoal na escola vai me achar estranho. Aí tinha uma certa resistência ao uso do abafador, sabe? Sim. De ruídos. E aí, filho, mas você precisa, porque senão você não vai conseguir se concentrar. Você se sente muito incomodado. Eu recebia várias ligações dizendo, mãe, ele tá pra lá e pra cá aqui fora. Ele não está conseguindo ficar na sala, venha buscar ele. E aí é um outro ponto de não ter o conhecimento adequado, né? Venha buscar. Então a escola também não sabe lidar, né? A escola também não sabe lidar. Então eu vejo aí a importância gigantesca, né, do seu propósito, do seu trabalho, que é justamente disseminar, que é justamente popularizar, vamos dizer assim, o conhecimento, né, do que fazer, do que não fazer. Claro que você deve ter tido uma caminhada longa, né, para estar no ponto que está hoje e que nada fácil. São profissionais também que estão ali ao seu entorno, ao seu redor, te acompanhando, né? Mas a importância de mães que estão descobrindo isso nesse momento, né? Que estão agora começando a vivenciar essa realidade, né? E aí você traz todo esse acolhimento mesmo, todo esse amparo, né? Como uma mãe que vivenciou tudo isso. E assim, a minha maior satisfação, sabe? A minha maior conquista é quando entra uma mãe na minha loja desesperada, nervosa, sabe? Porque o filho tá precisando daquele recurso e ela consegue encontrar, ela consegue regular aquela criança. Tem um caso mesmo de um menininho que a mãe entrou lá, a mãe foi buscar ele na escola, porque a escola disse que ele não estava conseguindo ficar dentro da sala, que ele estava muito agitado. Ela foi buscar, mas ela já sabia o que era, né? Que é a sensibilidade auditiva. E aí ela chegou lá, ela comprou um abafador de ruídos para ele. Ele colocou o abafador de ruídos e deitou no chão e dormiu. Achou. Entende? Então são situações como essa que me motiva, né? Que é muito prazeroso, Trazer o bem-estar, né? Para quem vive ali driblando, né? Todas as dificuldades de um dia a dia do que as pessoas vivem, né? E para ele tem um diferencial gigantesco, né? Sim. Um abafador de ruídos para regular, né? A criança tem sensibilidade auditiva, imagine aí, numa escola, né? Onde tem várias crianças. Emília, chegamos ao momento em que eu vou colocar aqui uma
cartinhas e você vai puxar uma cartinha dessa. E você vai me dizer, através dessa cartinha, né? Qual que é para você, o que essa cartinha representa nessa sua trajetória, nessa sua missão, nesse seu propósito de difundir esse conhecimento, de dar um suporte, de dar um amparo, um aconchego, né, para Posso famílias. pegar? Pode sim. Aí você mostra para essa câmerazinha aqui, tá? A imagem. Essa. Nossa, para mim, ser mais é quando você descobre que tem uma força dentro de você, sabe, que vai muito além daquilo que você imagina e que você pode impactar outras vidas com a sua história. Sabe, é quando você acredita que você consegue ajudar pessoas, né, com propósito, que você consegue estar disseminando, né, o bem para essas pessoas. Em especial, mães, famílias atípicas, né, profissionais. Porque não é só uma mãe que sofre, né? Os profissionais também que são muito dedicados nessa área, sabe? Médicos, terapeutas, psicólogos, eles também sofrem muito com isso, com essas questões. Então, eu saber que eu posso contribuir hoje com isso, sabe? Para mim é muito gratificante. Então, isso é o que me impulsiona. Maravilha. Que recadinho final você traria para as mães que estão, né, iniciando essa trajetória, para as mães atípicas que estão descobrindo agora, né, essa fase, né? Que elas não desistam, que elas busquem ajuda, né? Conexões boas, né, de pessoas que venham agregar, como eu falei no início, né? Não só com os afazeres, mas com uma palavra de acolhimento, né? Até mesmo um abraço. Às vezes um abraço Sabe? diz muito mais que muitas palavras, né? Muito. E assim, o ideal é esse, é não desistir do filho nunca, correr atrás de terapias, de materiais que você consiga desenvolver, regular, né, de pessoas que possam estar ajudando mesmo. Maravilha. O arroba da Estímulos Kids é? @Estímulos Kids, com 2 S no final. Com 2 S no final, mas eu vou deixar aqui, tá? Nossa loja fica no shopping da gente. A loja fica no shopping Física. da gente, um ambiente onde você vai encontrar, além de materiais especiais, específicos, que atendem às necessidades da sua criança, também o acolhimento dessa maravilhosa Emília lá, para te dar esse abraço e falar para você que você não está sozinha. Esse foi mais um episódio do nosso Você Pode Ser Mais. E se você conhece alguma mãe que está precisando desse acolhimento, desse abraço e de encontrar materiais específicos para a criança dela, passa esse episódio para ela e vai lá no shopping da gente, convida ela para ir conhecer o espaço Estímulos Kids aqui no shopping da gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Ela Amei. achou?